Nesse vídeo eu vou falar meus 5 botecos favoritos na cidade de São Paulo. E tem várias coisas legais por aqui, mas eu tive que escolher os meus preferidos do momento. O primeiro boteco que eu indico é o Bar do Luiz Nozói, que fica na região da Saúde. E ele tem esse nome porque quem começou o bar lá na década de 60 ou 70 foi o seu Luiz Nozói, que infelizmente não está mais vivo e que eu tive a oportunidade de um dia entrevistá-lo. É um bar com muita história que ainda é comandado pela família. Na hora que você chega lá, é um lugar pequeno, acolhedor, de bairro, então vai ter aqueles senhores e senhoras que sempre frequentam. Final de semana enche mais, vai uma galera mais jovem. Em cima do balcão tem os acepipes, que são conservas, né, e petisquinhos para você escolher, colocar no prato. Recomendo muito o espetinho de camarão, aquele parecido com o que tem na praia, crocante e sequinho. Lá eles têm rã milanesa, se você nunca provou, experimente. É uma mistura de peixe com frango, sabe? É meio doido assim, mas muito saboroso, leve, uma carne suculenta. E todas as quintas rola um bolinho de milho cremoso, com queijo. Ótima pedida. Eles têm um quibinho frito, que ele é mais trigo do que carne e é gostoso, mas eu prefiro da minha avó. Se você quer algo mais fresco, tem um misto de frutos do mar, tipo um vinagrete, e aí você vai comendo com o pãozinho. A cerveja sempre gelada, isso é uma obrigação de um boteco, e curiosamente no Bar do Luiz Nozói, ela é refrigerada num antigo freezer de sorveteria. Agora um momento especial para a caipirinha. Cortes finos e precisos do limão, pouco açúcar, pouco gelo e uma dose generosa de cachaça. Batidinha de amendoim é gostosa, e essas são as minhas recomendações desse boteco que eu gosto tanto. O próximo boteco é um clássico da cidade de São Paulo e ele se chama Bar do Luiz, só que agora Fernandes. Esse boteco tem também muitos anos e quem começou foi o seu Luiz Fernandes e a dona Idalina, hoje em dia comandado pelo Edu, que é o filho deles. Já de bate-pronto, tem uma estufa ali com acepipes também, então tem orelha de porco, aquela salsichinha em conserva, roll mops, tudo que tem direito. Vai lá, monta seu prato e seja feliz. Bolinhos, essa é a especialidade. Tem inúmeros, sei lá, mais de 20. O clássico dos clássicos é o bolinho de carne e eu recomendo você pedir o individual, ele é maior e aí ele fica rosado no meio. Sempre acompanhado de um vinagrete, um apimentado, que você coloca de balde assim, ó. E aí você vai pôr esse molhinho em todos os outros bolinhos, como é o caso da surpresa da dona Idalina, que é feito com carne, tomate seco e berinjela. Tem também um de rabada. Tem como ficar ruim um bolinho com rabada? Tem bolinho de pão de queijo, tem bolinho com carne de porco, tem bolinho vegetariano, tem bolinho de bacalhau, tem bolinho de tudo que é jeito. Todo boteco tem um bom torresmo e o do Luiz é muito gostoso. Lá fatiado, mais fininho, aperitivo, pra você ir, ó, beliscando, acompanhado de uma cerveja gelada, com um copo gelado. Isso é importante. Batidinha de maracujá, super recomendo. As caipirinhas também. Vai no Bar do Luiz Fernandes, passa o dia inteiro, seja feliz, beba bem e coma melhor ainda. Terceira dica, é um boteco? É um botequim? Não sei, essa sempre é uma grande dúvida. Qual a diferença entre esses dois termos? O que eu sei é que o São Cristóvão é muito gostoso. Tem uma pegada meio carioca, acho que o nome já diz um pouco. Aquele lance carioca que eu digo do botequim, que tem o garçom com a gravatinha, tá um pouquinho mais formal, mas não é. Lá eu gosto de tomar chopp e não cerveja, porque o chopp lá é muito bem tirado, eu gosto. Ele vem com 2, 3 dedos de colarinho e, por favor, deixem o colarinho. Uma outra bebida que é muito boa lá é o Caju Amigo, que é um drink que se popularizou aqui em São Paulo, que leva compota de caju, suco de caju, um pouquinho de limão, cachaça, gelo e é muito gostoso. Tem caipirinha, tem outros drinks, vai do seu gosto. Para comer, eles têm uma panelinha de língua de boi cozida, que eu amo. E aí você pede purezinho de batata à parte e já vira quase que um almoço. Por falar em almoço, eles têm PF toda semana, então você pode ir lá numa quarta-feira e pedir um Osvaldo Aranha, por que não? Eles têm vários outros pratos também. Aliás, o cardápio lá é extenso e bem variado, vai agradar todo mundo. Vinagrete de polvo, uma ótima pedida. E eu acho super legal que eles colocam
pepino nesse vinagrete. Pastelzinho? Tem. Vai no de camarão. Prefiro mais do que o de lagosta. A batata frita lá é boa, mas pede a rústica, que é mais legal ainda. Lá tem a alheira também, que eu adoro, que é um embutido de carne de frango com pão e bastante alho. E aí ela pode ser grelhada ou frita. Frita é melhor. Por falar em fritura, eles têm um milanesa de carne, aperitivo, que é muito gostoso. Eu comi uma vez lá e me surpreendeu muito, porque era um empanamento perfeito e a carne ainda estava ligeiramente rosada. Esse é o padrão? Já não sei. Então vale, na hora que você pedir, se você gostar, pedir um pouquinho rosado no meio. Vale dizer que eles têm duas unidades, o São Cristóvão e bem pertinho tem o São Cristóvão Regatas. O Regatas tem um foco maior em pescados e frutos do mar. Então lá tem um bolinho de bacalhau que é muito gostoso. Tem uns 3 ou 4 pratos com bacalhau, tem polvo, tem outros pescados. Então, seja no São Cristóvão ou no São Cristóvão Regatas, você vai comer e beber muito bem. Quarta dica, Quintarô. É uma portinha minúscula, com um balcão e 2, 3 mesas na rua e só. Quem vai te atender muito provavelmente é o Yoshi e lá ele vai te apresentar o que tem na estufa, porque os pratos vão sempre mudando. Tem a parte fria e tem a parte quente, então pode ter uma berinjela marinada, que é o meu favorito e quase sempre tem lá. Geralmente tem um peixe marinado, aí tem algumas raízes como bardana, tem algas, vegetais, enfim, sempre variado. Na parte quente pode ter uma almôndega, uma costelinha de porco, um tempurá, tudo depende do quê? Do humor e da inspiração do cozinheiro. Que no caso é cozinheira, que as receitas são da mãe do Yoshi. Lá ficou muito famoso pela coxinha que a dona Líria fazia, mas não tem mais, gente. Pra beber tem cerveja gelada, tem alguns destilados, tem saquê, tem soju, que é um destilado coreano. Drinks. O próprio Yoshi fala que ele não se orgulha muito, mas tem que se orgulhar, porque quem é que pega um destilado japonês, mistura com algo que vai lembrar um Yakult e põe água com gás? E ainda é inspirado no Chevette, só que ele chama de Hashiroko. Hashiroko é um carro da Toyota. Toyota é japonesa. Muita criatividade. Vai lá, se divirta, conheça a galera, porque você está sentado no balcão, você vai esbarrar em alguém, vai conhecer alguém, vai fazer amizade com o Yoshi. E de quebra, você ainda dá um rolezinho turístico pela Liberdade. A última indicação é um boteco dentro de uma churrascaria, que também faz pizza. E o nome desse lugar é Chuletão Pizza e Grill. Cara, eu conheci esse lugar pelo Instagram vendo o Fabimun, enfim. Fabimun, aliás, quem não conhece, pra quem é das antigas, ele foi o primeiro Instagrammer food do Brasil. Ele que começou lá atrás, 12 anos atrás ou até antes, postar foto e divulgar lugares. E aí eu vi no Instagram dele e eu falei, cara, preciso ir nesse lugar. E eu fui. E é incrível. Mas uma dica, fica no balcão. Você entra, do lado direito fica o salão, toalha branca, mais formal e etc. E do lado esquerdo, o balcão é onde fica o boteco, inclusive é onde fica a churrasqueira também. Você vai sentar no balcão, vai pedir uma porção de costelinha de porco, o frango assado, e sério, o tempero das carnes é muito gostoso, muito bem assado, defumado. Eu não costumo pedir cougar, mas o de lá é muito bom. O pão é quentinho, tostado, uma bandejona de berinjela em conserva com muito alho. Aí tem um molhinho, um vinagrete com pimenta. Você vai ficar no balcão comendo isso e aí fazendo o quê? Pedindo um chopp muito bem tirado numa chopeira antiga e a caipirinha. Que serviço de caipirinha. Caipirinha impecável. Ele faz a caipirinha e aí ele serve a caipirinha praticamente sem gelo e à parte vem um baldinho com gelo para você ir dosando a diluição da sua própria caipirinha. Gente, depois dessa, preciso falar mais alguma coisa? Beijo e essas foram as minhas dicas de botecos aqui da cidade de São Paulo.